Hoje eu quero trazer a planilha de gerenciamento de risco mais simples que você já viu. Nada de VAR, nada de critério de Kelly, nada de coisa muito complexa para você. Hoje eu quero trazer um horizonte super simples de como eu olho para o mercado, inclusive para a minha gestão ao longo do mês. Vem comigo para a tela, chega de enrolação, porque esse conteúdo aqui vai te ajudar muito. Essa planilha é uma planilha super simples de gerenciamento de risco ao longo do mês, tá? Eu utilizo essa planilha junto com o pessoal da mentoria, junto com o pessoal da mentoria Mapa do Fluxo lá na Nelógica, e aqui eu quero trazer para vocês uma versão mais simples. Lá é um pouco diferente, mas eu quero trazer aqui os princípios simples que levam qualquer pessoa a ter um horizonte, principalmente em relação ao gerenciamento de risco. A primeira coisa que eu gosto de sempre começar, né? Por onde eu gosto de começar? Por um objetivo. Nesse caso em questão, é um objetivo por financeiro, é um objetivo por resultado. Aqui, para esse simples exemplo, a gente vai utilizar ali R$ 1.000 por mês. Mas você poderia colocar aqui, ó, poderia colocar R$ 2.000, poderia colocar R$ 5.000 e assim sucessivamente. Não tem problema, tá? A única coisa que vai mudar aqui é de fato o resultado que você busca ao longo do mês. Mas a termos somente de explicação e de uma coisa muito simples para vocês, eu quero trazer aqui uma perspectiva para você buscar R$ 1.000 durante o mês. Calma, eu já vou te explicar tudo o que é aqui a parte básica que você precisa de entender, tá? Não vou explicar o prospecto geral de como foi construída essa planilha, não. Eu só quero explicar para você o princípio básico de funcionamento dela e vai ser muito interessante que você também faça alguma coisa desse tipo até para tirar cargas dos seus ombros. Exatamente. Até para você não ficar pesado durante o mês e se sentir obrigado a operar, tá bom? Hoje, por exemplo, dia 16 de setembro de 2024, eu não quis operar. Não quis operar daqui 2 dias, decisão de política monetária por parte do Fed e também aqui por parte do nosso Copom. Acreditei que o mercado hoje não seria tão movimentado, acabou que ele foi, mas eu fiquei de fora. E daqui a pouco, inclusive, a gente volta nesse ponto. Basicamente, o que nós temos aqui, senhoras e senhores? Aqui nós temos um gráfico, tá? Uma equação de primeiro grau, aonde no eixo X, tá? No eixo Y, me desculpa, a gente tem uma meta por resultado, tá? E aqui a gente tem o tempo, né? Os dias expressos pelo eixo X. Aqui, nessa equação de primeiro grau que nós temos aqui uma reta, tá? Que simboliza muito uma equação de primeiro grau, uma reta nesse plano. Então, basicamente, o que que isso daqui, tá? Eu sempre trago isso para os meus alunos, até mesmo para tirar um pouco da carga. Tudo bem que aqui no eixo X está totalmente vermelho, né? Porque é como se tivesse trabalhado abaixo da meta. Mas basicamente o mês ainda nem começou, tá? Qual que é a ideia principal em relação a isso daqui? Tirar um pouco da tua carga, tá? Por exemplo, nesse caso em questão, a gente pegou um exemplo de agosto, tá? Mas aí, nesse caso em questão também, 22 dias úteis, pode variar isso, tá? Mas o principal motivo aqui é o seguinte, é você ter um norte de quanto que você tá naquele mês, se você deve ou não operar, se você deve ou não arriscar por ter gordura, se você deve ou não continuar, se você atingiu o seu limite de stop loss, e enfim, aonde que a gente vai chegar nisso? A gente vai chegar completando, tá? Dia após dia para você entender. Então, suponhamos, dia 1º de agosto, a gente começa ali a, de fato, a operar e naquele dia a gente fez R$ 120, tá? A gente fez R$ 120 e a gente já começa o primeiro dia, tá? Esse primeiro item aqui, tá? É como se fosse uma equação de primeiro grau e a gente pega no plano cartesiano esse ponto. Esse ponto é oriundo do primeiro dia negociado, ou seja, do dia 1º de agosto, cruzando aqui com o valor que foi de R$ 120. O que, que é o interessante desse tipo de planilha, desse tipo de gráfico visual para vocês? É o seguinte: perceba que esse financeiro aqui, que eu fiz no primeiro dia operado,
eu deveria ter esse financeiro lá pelo dia 5 de agosto, na verdade, lá pelo dia 4 de agosto, aqui, ó. Aqui, nesse pontinho. Eu deveria ter esse financeiro nessa data. Ou seja, basicamente eu vi R$ 120 dentro desse montante financeiro que eu tenho que percorrer ao longo de 22 dias. Eu fiz esse dinheiro logo no primeiro dia. Ou seja, se eu ficar sem operar o dia 2 e o dia 3 lá no dia 4 eu meio que já estou, entre aspas, né? Entre aspas, não, de fato, esse plano é para expressar isso. Eu já estou com o meu financeiro garantido, né? É ideal que ele esteja nesse ponto no dia 4. Então, perceba que eu fiz esse dinheiro no primeiro pregão, eu posso ficar 2, 3 pregões sem fazer nada. Se o mercado tiver ruim, se você olhar para o mercado e falar assim, cara, não tem oportunidade, por que eu vou ficar nesse mercado? Você literalmente pode fazer o quê? Tirar o pé, levantar, fechar teu notebook, fechar teu PC e fazer outra coisa. Até porque você não tem que operar todos os dias. Porque quando você faz isso e literalmente você tem essa perspectiva ao longo do mês, você tira um pouco da tua carga de falar assim, cara, não vou operar nesse dia porque é um dia que eu não estou satisfeito com o mercado, não estou satisfeito com as mudanças aqui, com como ele está correndo na frequência, então eu vou fazer o que? Eu vou ficar de fora. Então, olha só que legal. E aí, suponhamos que na outra sessão, bem diferente. E você vem ali e perde R$ 50, tá? Você perdeu R$ 50. Só que aqueles R$ 50 que você perdeu para aquela sessão, que no caso em questão foi dia 2 de agosto, você ainda está trabalhando aonde? Acima da meta. Como que eu estou trabalhando acima da meta, Juca? Porque aqui, ó, eu estou trabalhando, na verdade, no limite. No dia 2 de agosto, por mais que eu tenha perdido R$ 50, eu estou ainda trabalhando acima. Tô falando igual Cebolinha, acima do plano cartesiano, no limite, e nesse ponto aqui eu estou em um certo ponto confortável para o mês. Como assim, Juca? Exatamente, eu estou confortável por quê? Porque eu ainda não estou trabalhando no negativo, diferente se eu tivesse perdido R$ 100. Aí eu já estaria trabalhando o quê? Ao invés de trabalhar aqui, nesse ponto, eu já estaria trabalhando um pouco ali com o sinal amarelo, sinal vermelho, de estar trabalhando abaixo da meta. Mas ainda assim, vamos considerar esse exemplo. No pior das hipóteses, eu perdi R$ 100 nessa sessão, só que na próxima eu vou lá e ganho mais 50. Aí lá na outra, eu vou lá e ganho mais R$ 90. Opa, já tô entrando em uma corrida de recuperação. Aí no outro dia eu vou lá e faço mais 60. Opa, já voltei. Então, é sobre isso, é sobre voltar pro jogo, sobre estopar um dia e falar assim, cara, tudo bem, não fui bem nessa sessão, mas vamos para as próximas. E aí, às vezes, em um dia, você arrebenta e volta de novo trabalhando com gordura. Todas as vezes que vocês observarem essa área verde aqui, é porque você está com gordura frente à sua meta global, frente ao teu objetivo. Então, o objetivo principal aqui, por exemplo, nesse mês, nossa, comecei o mês, já comecei ali entregando um pouco a paçoca, foi corrida de recuperação, aqui vocês estão vendo, e automaticamente eu emplaco R$ 200, né, dentro dessa busca de resultado por R$ 1.000 por mês, e aí eu posso ficar até mesmo sem operar aqui, porque, nossa, o mês foi um pouco puxado, e a primeira semana não foi tão boa, foi corrida de recuperação agora, mas agora que eu estou bem, tá? Aqui nesse ponto do mercado, eu posso fazer o quê? Eu posso não operar nessa sessão. E aí eu venho para a próxima sessão aqui e de fato não faço nada. Faço aqui, ó, R$ 10, vai. Fiz R$ 10 aqui. Então, basicamente, eu fiz o quê? Uma operação, me tirou no stop gain e não fiz mais nada. Então, a próxima sessão, opa, já fui bem melhor. E já emplaquei mais R$ 150. E assim sucessivamente. E o objetivo principal é sempre você olhar para um horizonte para frente. Porque na próxima sessão, você vai poder perder às vezes. Ah, eu perdi R$ 100. Cara, ainda eu tô no jogo. Olha aqui. Eu perdi R$ 100 aqui nesse dia, mas eu ainda estou acima da meta, com um pouquinho de gordura. Então, você olha para o horizonte do mês e fala assim, cara, dentro do meu gerenciamento de risco, eu poderia ter perdido esses R$ 100? Sim.
Então, pau na máquina, vou voltar outro dia. Volta no outro dia. Às vezes você pega ali uma notícia, um payroll, e de fato com um contratinho pega ali 25 pontos. Então, olha isso. Isso daqui para você ter um norte ao longo do mês é muito relevante. Até porque, senhoras e senhores, a gente não ganha, por exemplo, eu não consigo fazer o dinheiro do mês todo em um dia. Pode ser que um dia eu estoure. Pode ser, acontece. Acontece que, por exemplo, nesse caso em questão, o cara tá buscando ali R$ 1.000 por mês, e pode acontecer dele fazer 30, 40 pontos no dia. Pode. Mas R$ 1.000, um contratinho, não é todo dia que ele vai conseguir fazer. Então, um dia ou outro, o desvio padrão, nesse caso, pode te ajudar. E, de fato, você pode pegar esse dia, mas você geralmente vai pegar esse dia quando você estiver o quê? Trabalhando acima da meta, tá? Às vezes, nesse dia aqui, que você pegou 250 pila, foi um dia que, de fato, você ainda estava com gordura de dinheiro. Falou, não, eu aguento um calorzinho aqui nesse payroll aqui, porque eu tô com gordura no mês. Então, você fez literalmente o quê? Pegou essa pernada. E na outra sessão, às vezes você pode fazer o quê? Ficar sem operar. Até você pode ficar sem operar aqui, ó. Ó, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões, às vezes. Até mais. Então, nesse caso em questão, senhoras e senhores, essa planilha, ela te dá um horizonte muito mais simples, mais visual, para você de fato falar assim, cara, hoje eu perdi, mas peraí. Então, vamos lá, hoje eu perdi, mas se eu perdi hoje R$ 180, por exemplo, eu ainda tô. Olha aqui, ó. Eu ainda estou. O dia 15. Então a gente vem aqui no dia 15 e faz o seguinte, ó. Esse aqui é o dia 15. Então eu ainda estou trabalhando esse tanto aqui acima da meta. Então não tem problema. Tomei 180 para trás. Opa, para quem tá operando com um contrato e buscando R$ 1.000 por mês, são 18 pontos. Então o cara operou mal pra caramba. Mas ainda assim ele está ele tá no game do mês. Diferente dele vir aqui, por exemplo, e perder menos 350. Ainda assim ele fica no game, porque ele pode vir recuperando. Mas o negócio aqui não é você perder 350 pau num dia para operar com um contrato. Mas às vezes você operou mal pra caramba e perdeu 150, 15 pontos para trás. Tranquilo. Mas a ideia principal é você. Por quê? O problema disso daqui, senhoras e senhores, é o seguinte: quando você vem para esse cenário aqui, ó, que você tá perdendo, que você perdeu, na verdade, uma quantidade expressiva, e você vir no outro dia para querer recuperar. E aí você faz o que? Nessa sessão aqui, você pode colocar uma barra muito maior para baixo. Ou seja, você não dividiu esse prejuízo. E a ideia dessa planilha é que você tenha essa consciência, que você se conscientize para, eu perdi, recuperar no outro dia, porra nenhuma. Se ele me der uma, eu vou operar do mesmo jeito, mas se ele me der uma condição, eu não vou operar para me recuperar aquele 150. Se der, tudo bem. Se não der, meu querido, eu vou pegar 50 na próxima sessão. Eu vou vir para a próxima sessão e pegar 50. Eu vou vir para a próxima sessão e tentar pegar mais uns 70. E assim sucessivamente. Eu vou tentar jogar desse jeito. Tá? Jogar é um termo esquisito, mas de fato é assim. Você tem que meio que olhar para o horizonte do mês. Porque eu vou te dar um exemplo. Hoje, dia 16 de setembro, amanhã a gente tem núcleo de vendas 9h30 da manhã, mas pode ser que amanhã seja um dia ruim. Quarta-feira, do mesmo jeito, o mercado vai movimentar 3 horas da tarde com a decisão de política monetária por parte dos Estados Unidos, por parte do Fed, e consequentemente, o quê? 3h30 da tarde, tá? Com o pronunciamento e a coletiva de imprensa por parte do Powell. Para o mercado entender ele tá pensando e todo mundo quer alocar carteira, aquela coisa toda, e assim sucessivamente. O mercado, ele não se movimenta porque o cara acordou, hoje eu vou comprar, hoje eu vou vender. Todo mundo toma risco, um prol em algum cenário, em algum driver, em algum trigger que faça os players, os bancos, as instituições, os fundos fazerem o quê? A tomarem risco, a tomarem suas então, o fato de você voltar no outro dia com a cabeça mais fria, fresca e um pouco mais aberta, faz você falar assim, cara, hoje eu não vou.
Por mais que você esteja no negativo, você volta no outro dia e fala assim, cara, eu tô positivo aqui pelos meus cálculos, essa planilha aqui, ela é legal por isso, porque ela te dá um horizonte. Se você ficar sem operar uma sessão, duas sessões, não tem problema. Desde que você esteja com um pouco de liquidez. Por isso que o começo do mês é interessante para você. O começo do mês é interessante, principalmente na primeira semana, que você faça gordura, dinheiro, para, de fato, a segunda ou a terceira semana, que é um pouco, geralmente, historicamente, um pouco mais tranquila, você não ficar o quê? Correndo atrás do rabo. Entendeu? Então, a ideia principal dessa planilha, senhoras e senhores, é isso. É você, de fato, vir aqui. Ah, Juquira, bati a minha meta. Fiz os meus R$ 1.000 dia 20 de agosto. Cara, não vou operar mais esse mês, ou então vou operar só um pouquinho, vou diminuir o meu risco. Por quê? Do mesmo jeito que você tem que ter um gerenciamento de risco, às vezes, pro lado do prejuízo, às vezes, quando você puxa ali também para frente, você tem que fazer o quê? Tem que cuidar daquela grana. Ah, eu estipulei R$ 1.000, atingi os R$ 1.000, cara, dá uma segurada. Quer continuar operando? Pega um percentual dos R$ 1.000, pega, sei lá, 10% e coloca no risco. Mas não pega 50% dos R$ 1.000 que você suou, que você literalmente foi construído, coloca em um dia só. Entendeu? Até nesse ponto, quando você atinge esse nível aqui, tá? Esse nível aqui, é importante que você tenha muito claro, que você tenha clareza desse ponto de falar assim, cara, eu vou pegar aqui 10% desses R$ 1.000 para me tentar fazer aqui, ó, mais uns trezentão, uns 400, 250, porque eu tô colocando já a parte da minha meta, 10% somente da minha meta, para tentar alavancar isso daqui. E é super normal, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Não tem VAR, não tem aquela parte de você puxar a cada 10 operações que eu faço, 7 é positiva, ganho tanto, quando eu perco menos. Não, não tem nada disso. É mais um horizonte para você se situar e tentar fechar o teu mês no positivo. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo Sacada de Mercado.